Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Neste evangelho de hoje, Jesus faz um resumo de toda a história humana, de toda a história da salvação, desde a criação até o momento de seu retorno, da sua parousia, até a glorificação da igreja. Vejamos o que diz Jesus falando em parábola para os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões do povo. Usando parábolas, ele diz: um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Então veja, este homem que planta uma vinha é Deus. Você pode ver isso no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. O amigo que faz um cântico a respeito da vinha de outro amigo. E ali Deus preparou tudo para aquela vinha e vai dizer a partir do versículo 3 e 4 que Deus esperava que a vinha produzisse bons frutos, porque tudo foi feito adequadamente, mas ela só produziu uvas azedas. Então, Deus plantou a humanidade no jardim do Éden, ali a gente pode ver em Adão e Eva isso, e esperou deles com tudo. O jardim tinha tudo o que era necessário para que eles vivessem na amizade com Deus para sempre. Porém, esperava-se frutos doces, eles só produziram frutos azedos. Então, Deus suscita os líderes para cuidar dessa vinha, para cuidar da humanidade. No versículo, esses líderes são os agricultores que Deus suscita para cuidar da sua terra. Só que esses agricultores, os homens mais poderosos da humanidade, esses agricultores se rebelaram contra os empregados que Deus enviara. Versículo 2. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos. Quem são esses agricultores que ficaram responsáveis na época da colheita de colher os bons frutos? Aqui, Jesus já está começando a parábola dizendo: os líderes religiosos judaicos, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos do povo e outros que existiam, né? Como os fariseus, os escribas, né? Todos aquilo ali daquela religião judaica. Então, na época da colheita, versículo 2, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Versículo 3. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Esse primeiro empregado nós podemos classificar como a era patriarcal, a era dos patriarcas. Porque Jesus vai dizer a respeito dos fariseus: vossos pais mataram os profetas. Então, todos aqueles que tentaram, de alguma forma, conduzir o povo, sendo eles os empregados de Deus, por isso Jesus vai dizer: tudo aquilo que vocês fizerdes, dizei após ter feito. Nós somos servos inúteis e infiéis, somos empregados inúteis e infiéis, fizemos aquilo que deveria ser feito. Então, todos os empregados são enviados de Deus para cuidar do seu povo, mas os líderes religiosos os mataram. Não somente da época de Cristo, mas os seus antecessores. No versículo 4 é dito o seguinte: então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Quem são esse segundo empregado? O segundo empregado são os juízes que Deus suscitou a partir de Moisés. Versículo 5. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Quem são esses? São os reis, a era dos reis, os reis de Israel. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Quem são esses? Eram os profetas maiores e os profetas menores. Ou seja, todos os empregados de Deus que foram suscitados para guiar o povo foram destruídos
pelos sumos sacerdotes, anciões do povo, escribas, doutores da lei e os seus antecessores, os seus pais, os seus, podemos dizer que os seus, me fugiu a palavra agora, seus antepassados. Versículo 6 do Evangelho de hoje. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Versículo 7. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então veja, por fim, Deus mandou o seu filho, Jesus Cristo. Os agricultores, o que fizeram dele? O mataram. Quem matou Jesus? Os líderes religiosos judeus. Foram eles que mataram. Foram eles que condenaram Jesus à morte. E aí nós podemos ver toda a história da salvação. Porém, no versículo 8 do Evangelho vai dizer, então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram para fora da vinha. E aí Deus vai dizer, que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Ou seja, Deus destruiu podemos dizer assim, religião judaica, ao tirar deles o monopólio, podemos assim dizer, da história da salvação e transferir a outros, a quem? Aos apóstolos. E daí surge a igreja una, santa, católica e apostólica. E ao surgir a igreja é esse outro que recebe o poder de, vamos dizer, cultivar a vinha do Senhor, que é a igreja. Então, por acaso, voltando, versículo 9. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros, a igreja. E Jesus diz, por acaso, não leste na Escritura a pedra, Jesus Cristo, que os construtores deixaram de lado, os líderes religiosos judeus, tornou-se a pedra mais importante da igreja. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, toda a história da salvação se resume aqui nesta parábola. E por fim, no versículo 12 é dito o seguinte, então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Ou seja, aqui nós podemos ver toda a história da salvação. A gente vai passando por toda a criação, desde Adão e Eva, depois os patriarcas, depois a era dos juízes, depois nós podemos ver a era dos reis, depois nós podemos ver dentro da era dos reis os profetas maiores e os profetas menores, e por fim a era em que o Cristo veio a este mundo e foi rejeitado. E agora nós podemos ver outros agricultores que tomaram posse da vinha do Senhor, que era Jerusalém, que era Israel, e tornou-se agora a igreja una, santa, católica e apostólica, e é conduzida por seus pastores. E aí sim, nós estamos vivendo uma era nova para toda a humanidade. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça compreender que a igreja hoje é a nova vinha do Senhor. E tudo que nós precisamos para darmos bons frutos está na igreja. Os sacramentos, principalmente, os sacramentais, padres, bispos, diáconos, a liturgia e tudo que nós precisamos. Os santos como intercessores, a Santíssima Virgem Maria, aos outros irmãos, e o que Deus espera de nós? Bons frutos. Será que vamos dar bons frutos ao Senhor ou iremos decepcioná-lo como a antiga Israel o fez e perdeu a sua primazia?